Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, meu Deus, diante da Sua presença, meu Pai, para, meu Deus, recebermos, meu Pai, direções tão importantes, necessárias para o nosso crescimento. E eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor toque em cada coração, toque, meu Pai, profundamente. Meu Pai, tira, meu Deus, as escamas, meu Pai dos olhos, aquilo que nos impede de enxergar amplamente, nitidamente. Nos ajuda, meu Pai, meu Deus, entender e compreender exatamente, meu Deus, como agradar o Senhor. Porque, meu Pai, estamos nessa caminhada, Senhor, de a cada dia crescer um pouco mais, a cada dia aprender um pouco mais, a cada dia, meu Pai, nos despir do velho, meu Deus, nos esvaziar do velho e nos enchermos do novo. Então eu oro para que o Senhor nos ajude, ajude cada um, Senhor, a se despir do velho, o velho jeito, o velho moda de falar, de ver a vida, de agir diante das oportunidades e se encher, meu Pai, do novo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu peço a sua bênção, toca cada coração. Eu quero desde já repreender toda seta que tem se levantado, ou que, meu Pai, se levantou para tentar impedir o andamento dessa reunião. Toda e qualquer seta do mal para impedir as pessoas de receberem a palavra, toda dureza de coração, todo e qualquer sentimento negativo de condenação, toda crença diabólica que faz com que as pessoas recebam a palavra sempre com o lado da condenação e não com o lado do amor, da compaixão, da misericórdia. Eu peço, Senhor, toca profundamente. Peço a sua bênção e que tudo venha fluir perfeitamente. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Tá ligado? Pegou o Espírito? Que Espírito que é esse? Mais que vencedor. Repita comigo, é isso que eu sou. Amém? Repita comigo, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024, ano da unção de Josué, e eu já estou conquistando a minha terra prometida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar por gentileza. Como cada mensagem que tem passado, que tem sido entregue, essa é uma das mensagens que eu diria uma das mais impactantes, profundas, e que, se nós entendermos hoje, muitas coisas na nossa vida que nós temos visto que não está tendo a constância que gostaríamos de ter. Muitas coisas na nossa vida que nós vemos que não está caminhando como poderia caminhar, podem ser mudadas hoje. Repita comigo, Deus responde fé. Deus responde fé. Nós já sabemos que fé sem obras é morta. Só que você já parou para pensar, você já parou para refletir o porquê que as pessoas não agem? O porquê que as pessoas elas se limitam apenas em dizer, Senhor, eu creio, Senhor, eu acredito, ou para alguém mais próximo, eu tenho fé, mas na hora da ação, na hora da decisão, na hora de mostrar para Deus com atitudes, você já parou para pensar por que as pessoas, a maior parte das pessoas não agem? A resposta é bem simples, repita comigo, vamos lá pessoal, ingratidão. Ingratidão. Repita comigo, é impossível termos uma caminhada progressiva, próspera, sem gratidão. É praticamente impossível. E hoje, como é o culto para a vida sentimental, você vê muito comentários, situações, pessoas
que vem justamente nesse horário porque quer mudanças, quer definições, está certo. Se eu tenho um problema, para onde que eu devo ir? Hã? Se eu tenho um problema financeiro, um problema na saúde, um problema em qualquer outra área, aonde eu devo ir? Para a igreja, ouvir a palavra. Está certo. Só que o que acontece? A palavra, ela está o tempo todo me levando para o nível mais alto. E a ingratidão, repita comigo, é um nível baixo. E se você continuar, se você se manter nesse nível baixo, você nunca vai conseguir viver esse nível alto que você tanto deseja em Deus, que você tanto deseja sentimentalmente, financeiramente, espiritualmente. Estão conseguindo compreender, pessoal? Hoje, nós vemos muito as pessoas questionarem. Por que que minha vida não vai? Por que que meu financeiro não vai? Por que que a minha saúde não vai? Por que que nada na minha vida dá certo? E a resposta é bem simples. Porque ainda não foi tratada a ingratidão. Pessoas ingratas, você sabe qual que é o grande problema das pessoas ingratas? Elas não reconhecem, repita comigo, as oportunidades que recebem e nem as que já receberam. Quantos que você vê? Elas vêm à igreja, elas participam do culto, ouvem a palavra, depois termina do culto, quando chega na empresa, você vê a mesma pessoa que ouviu a palavra, a mesma pessoa que recebeu promessas incríveis, extraordinárias, é a mesma pessoa que chega na empresa, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, não dá um obrigado. É aquela pessoa que, se eu servir alguém, vai faltar para mim, então eu prefiro cuidar só da minha parte, só do meu negócio, só do meu canto. Pessoas assim, elas não são pessoas agradáveis. E o que acontece? Qual que é o problema de uma pessoa que ela ouve a palavra, uma pessoa que ela quer ser próspera financeiramente? Qual que é o problema dela? É ouvir a palavra de Deus? Não, o problema dela está na ação. Ela chega na empresa, ela chega no trabalho, com a cara fechada, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite. Eu acho até engraçado que quando nós falamos desse assunto, algumas pessoas questionam. Ah, mas você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sou de rir, eu não sou de falar bom dia, eu não sou de ficar cumprimentando. Nós precisamos entender uma coisa. Dar bom dia, boa tarde, boa noite, repita comigo, é algo simples e está ao alcance de todos nós. Eu não vou fazer aqui, né, eu já estou dando risada, mas o Bispo Anderson um dia fez isso, em uma das reuniões. Ele falou, você quer ver como que é simples sorrir? Ele deu um sorriso e ficou parado. A igreja inteira começou a dar risada. A igreja inteira começou a sorrir. Sorrir não precisa depender de um estímulo, de um sentimento. Repita comigo, eu posso sorrir intencionalmente. E você vai ver a diferença na sua empresa, no seu negócio. São coisas simples, são chaves simples que abrem grandes portas. O sorrir faz diferença, pastor? Total, faz muita diferença. Pessoa chega na empresa, despreza as pessoas. O ingrato é aquele que desperdiça as coisas. Eu estou falando de uma pessoa, lembrando, o ingrato é aquela pessoa que quer vencer. Repita comigo, o ingrato é a pessoa que quer vencer. Isso é verdade. Ela quer vencer, ela quer crescer, ela quer prosperar, ela quer o amor das pessoas, ela quer que as pessoas o promovam. Só que qual que é o problema do ingrato? É que ele não contribui, ele não reconhece. Você vê ingratidão no desperdício.
Então a pessoa está lá na empresa, está lá no negócio, toda hora. Desperdiça copo, desperdiça papel, desperdiça material, desperdiça combustível, desperdiça tempo, desperdiça tudo aquilo que foi colocado diante das mãos dela para ser produtivo. E é possível uma pessoa que age dessa maneira ir longe? Repita comigo, não. Então quantos que têm a oportunidade, ela foi contratada, ela precisava de um emprego, Deus tocou no coração, tocou naquele que entregou o serviço para aquela pessoa. Deus tocou naquela empresa para abrir as portas para aquela pessoa. Na hora dela reconhecer o tamanho da bênção, o que muitos fazem? Desprezam, ignoram, reclamam. Quantos que você vê, né? A pessoa vem na igreja, ela ouve a palavra, mas quando chega em casa, não olha para o filho, não dá bom dia para o filho, não olha para o cônjuge. Mas eu quero que o meu marido mude, eu quero que meus filhos mudem. Eu estou orando para isso, eu estou orando para que Atos 16:31 se cumpra na minha casa, na minha família. Se creres no Senhor, seu Deus, será salvo tu e tua casa. Ok, perfeito. Você está buscando, você está orando, você está em campanha, mas e na hora da ação? Porque se eu não sou grato com aquilo que Deus me deu, mas não é o que eu queria, mas é o que eu tenho. Se você for olhar hoje, você pode ter um esposo que você não queria, uma esposa que você não queria, você pode ter um salário que você não gostaria de ter, mas ao invés de questionar o salário, será que a direção certa não é questionar qual que é a minha atitude diante disso? Porque eu atraio aquilo que eu... Quem lembra? Aquilo que eu... Repita comigo, honro. Se eu honrar a minha família, se eu honrar o meu marido, se eu honrar a minha esposa, com todos os defeitos que eles têm, se eu honrar os meus filhos, se eu honrar os meus pais, com todos os defeitos que eles têm, que isso é andar uma milha a mais, eu vou atrair bênção nesse lugar. Só que muitos já se acostumaram. Meu marido não muda, meu marido não... Até hoje, faz anos que eu estou na igreja, nunca me acompanhou. A minha esposa já está antes que eu estou na igreja, nunca abriu o coração. Só que aí chega em casa, a pessoa se conforma. Então, já que ele não quer Deus, já que ele não quer nada, eu também não vou ser a mulher que eu poderia ser, eu também não vou ser o homem que eu poderia ser, eu também não vou ser o filho que eu poderia ser, eu também não vou ser o pai que eu poderia ser. E aí é onde as pessoas se sabotam. E é onde elas olham, por que eu não sou feliz sentimentalmente? Por que eu não sou feliz no meu casamento, com a minha família? Por que eu não tenho uma casa firme? Se eu estou no culto todos os dias, se eu busco a Deus todos os dias, por que eu não sou feliz? Nós precisamos parar com toda a humildade e refletir quais são os meus hábitos dentro do meu lar. Muitos desprezam os filhos, o cônjuge. Sabe uma coisa que eu já vi? Tem pessoas que elas desprezam de tal maneira que elas têm a possibilidade de usar, por exemplo, a melhor roupa dentro da casa dela, se apresentar com a melhor maquiagem, com o melhor cabelo, o homem com a melhor roupa, com o melhor sapato, com a melhor aparência. Só que é mais ou menos isso. Fora de casa, eu tenho a melhor aparência, eu tenho a melhor roupa, eu tenho o melhor cabelo, eu tenho a melhor maquiagem, eu tenho a melhor vestimenta, eu tenho o melhor sapato. Para o mundo, eu dou o melhor. Para a minha casa, eu dou o mais ou menos. Eu dou o que sobra. Mas eu quero que o meu marido me admire, eu quero que a minha esposa me admire. Como que eles vão te admirar? Como que seus filhos vão olhar para você e te admirar? Como que os seus pais vão olhar para você e vão te admirar? Se você, quando está na sua casa, o mínimo, você não se apresenta de uma forma honrosa. Repita comigo, eu sou um rei. Eu sou uma rainha. Eu não posso aceitar me vestir de qualquer maneira. Não estou dizendo para você vestir com aquela roupa elegante, sabe, aquela roupa de grife. Não é nada disso.
Sabe o que é você se apresentar de forma digna? De forma digna. E quantos que não têm honrado isso? Dentro de casa. Eu lembro pessoas, acho que a bispa falou isso em uma pregação, e que a pessoa, o sonho dela era ter uma casa grande. Uma casa enorme, com vários cômodos, vários quartos, banheiros, cozinha, sala, enfim. E aí Deus vai e entrega exatamente o que a pessoa queria. Sabe o que a pessoa começou a fazer? Maltratar, desprezar. Deixou de cuidar da casa. Por quê? Porque agora tem muito cômodo. Mas você não queria uma casa maior? A pessoa não queria estar no nível mais alto? Agora a pessoa está reclamando do que Deus entregou. E aí nós precisamos entender. Nós precisamos assumir o nosso lugar. Repita comigo, nós precisamos assumir o nosso lugar. Valorizar aquilo que Deus nos deu. Eu já vi, por exemplo, casas que eu entrei, e você já deve ter visto vários testemunhos assim, que você vê que a casa não tinha nenhum luxo. O chão, para ter ideia, era aquele chão batido. Sabe? Quem já viu que é chão batido? Aquela terra, sabe? E você vê a casa impecável, limpa, organizada. O que você, quando você vê uma cena dessa, qual que é a primeira coisa que vem em você? Não é a gratidão? Pelo pouco que a pessoa tem? E nós precisamos resgatar isso. Porque a vida de tantos estão travadas por causa disso. Não valoriza, não cuida. E são coisas pequenas, eu estou falando de coisas grandes. E é importante nós entendermos que o pequeno é o que vai mudar a nossa vida. O pequeno é o que as pessoas ignoram. Quantos que estão dentro da igreja? Eu não sou feliz, eu não entendo por quê. Porque eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não adultero, eu não engano, eu não trapaceio, eu não desejo mal de ninguém. Por que que minha vida não vai? Coisa simples. Coisa simples. Você está ouvindo hoje desse altar coisas simples. De tão simples as pessoas ignoram. Repita comigo, é o simples que vai fazer toda a diferença. Eu estava até lembrando, né, nessa busca por exemplos, porque eu acho muito importante ter esses exemplos para que fique mais acessível, você consiga chegar a um entendimento mais profundo. Mas você, se for puxar um pouquinho dos seus avós, muitos já ouviram aquele ditado, né? A comida da avó é melhor que a comida da mãe. Quem já ouviu isso? Comida da avó é muito melhor que a comida da mãe. Não que a comida da mãe seja ruim, mas se você for ver, antigamente levava-se tanto tempo para preparar uma comida. Sabe o que é você se preocupar com os detalhes? A carne ficava marinando, o tempero era preparado dias antes, tudo era bem preparado. Não tinha-se pressa para servir, tinha todo o tempo. E hoje é aquela pressa, né? Não, precisa de correria, no iFood, precisa ser tudo pronto, tudo no jeito, tem que ser tudo industrial, tudo industrializado. Você vai vendo que aquele amor pelas coisas simples foi deixando de lado. E aí muitos podem apresentar as desculpas. Não, mas sabe o que é? É meu trabalho que é puxado, é isso, é aquilo. Eu entendo que algumas coisas são difíceis de praticar. Realmente, não tem sido fáceis. Mas você preparar algo com amor, com carinho, isso é possível. Tem jeito. Só que quando muitos, ao invés de, deixa eu preparar esse prato com amor, com carinho, na hora de preparar, não vê a hora de terminar, na hora de preparar, tá falando mal, tá amaldiçoando, nossa, tem que cozinhar de novo, nossa, tem que fazer isso de novo, nossa, tem que preparar isso de novo, eu tenho um monte de coisa para fazer. E não sei se você já teve essa impressão, eu já comi a mesma comida da mesma pessoa, com o mesmo tempero,
E o sabor é diferente quando ela faz com alegria e quando ela faz com raiva. Pastor, como? De que maneira? Não é o mesmo tempero? Não é o mesmo alimento? Como que pode ter o sabor diferente? Simples, o Espírito. Repita comigo, o Espírito depositado naquela ação é o que fica. É o Espírito. Então, por que minha casa está tão carregada? Por que minha casa está tão pesada? Quantos homens que quando chegam em casa, ao invés de elogiar, de falar, sabe, às vezes uma coisa simples da esposa, é sempre aquele negócio, não dá atenção para os filhos, não dá atenção para a mulher, ou vice-versa, a mulher não dá atenção para o homem. Não, mas sabe o que é? Vocês têm que me entender. Vocês precisam me entender. Repita comigo, vocês precisam me entender. É o que a maioria das pessoas dizem. Você precisa me entender, eu tive um dia corrido. Eu tive um dia difícil. Eu tive um dia chato. Eu tive um dia extremamente cansativo. Não vamos ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas. Tem aquele dia, não tem? Não tem aquele dia difícil? Tem aquele dia difícil. Você já não falhou nesse dia difícil? Eu já falei. Não vamos ser hipócritas. Mas nós sabemos como devemos agir no momento difícil, não sabemos? Nós podemos ceder aos nossos sentimentos? Não podemos. Só que muitos acabam cedendo e pior, ao invés de ceder e falar, nossa, eu fiz bobagem, desculpa, eu errei. Muitos ainda se justificam, mas eu tive um dia difícil. Eu tive um monte de problema na minha empresa. E você sabe o que a palavra diz? Prestem muita atenção nesse detalhe. Daqui a pouco eu vou ler essa passagem. Se eu retribuo o mal, se eu pago o bem, melhor dizendo, com o mal nunca se apartará da minha casa. Então, se a minha esposa vem alegre para me ver, meu filho vem correndo para me ver, o meu marido vem correndo para me ver, e eu já dou aquela fechada, aquela ignorada, aquela desprezada. Você sabe o que eu estou trazendo para a minha vida? O mal. E aí eu posso até usar aquela justificativa, não, mas eles têm que me entender que eu tive um dia ruim. Amanhã o dia vai ser diferente, amanhã eu vou tratar diferente. Não vai. Sabe por quê? Porque você acabou de criar um abismo dentro da sua casa, dentro da sua família. Seus filhos não vão te responder como você gostaria, a sua esposa e o seu marido não vão te admirar, você vai ter aquele abismo dentro da sua casa, e repita comigo, um abismo puxa outro abismo. E aquele abismo que você acabou de abrir na sua família vai te sobrecarregar, você vai chegar sobrecarregado no seu trabalho, vai ter um péssimo dia, vai para sua casa, e aquele ciclo, problema em casa, problema no trabalho, problema em casa, problema no trabalho, problema em casa, problema no trabalho. Isso vai terminar? Não vai. Por quê? Porque a palavra diz que não vai. Se você retribui o bem que você recebeu com o mal nunca se apartará da sua casa. Então, nós precisamos entender aonde que estamos falhando. Repita comigo, sim. Mais forte, pessoal, sim. A ingratidão é uma escolha. Sim, a ingratidão é uma escolha. Eu decido ser ingrato e eu também posso decidir ser uma pessoa grata. Independente das circunstâncias. Aqui em Provérbios, capítulo 17, versículo 13, diz assim: quem retribui o bem com o mal, repita comigo, jamais, jamais, nunca deixará de ter mal no seu lar. E é por isso que tem pessoas dentro da igreja que não vê a família mudar. Não vê a família, não vê os filhos crescer, não vê os filhos amadurecer, não vê aquela esposa que eu gostaria de ter. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Então é muito importante que você entenda
Simplesmente, o motivo de muitos viverem desanimados, sabe qual que é? A pessoa vem para a igreja, só que ela não dá tudo que ela pode dar. Ela não entrega tudo que ela pode entregar, ela não faz a parte dela. Aí ela não tem resultado, o que acontece? Ela não tem vitória. E quando ela não tem vitória, começa a vir os sentimentos e as emoções dizendo: olha, não vale a pena você vir para a igreja. Não vale a pena você entrar nessa campanha de novo. Não vale a pena você ir para esse propósito de novo. Não vale a pena você lutar por esse marido, por esse filho. Não vale a pena. Para de ser tola, para de ser tolo. E aí a pessoa, ela fica, repita comigo, desanimada. Desanimada. Por que você vê um monte de gente desanimada no final do ano? Eu tive 365 dias? Quem aqui, né? Claro, ainda não completou o ano, mas se Deus permitir nada mudar, quem aqui vai ter mais tempo do que o outro? Ergue a mão. Hã? Dos 365 dias do ano, alguém vai ter mais algum dia diferente? Não, né? É o mesmo dia para todo mundo, não é? Então por que alguns estão terminando o ano felizes e outros estão terminando o ano desanimados? É uma pergunta simples. Escolhas, decisões. E o importante é eu entender, fé acompanhada de obras. Se eu não for grato, eu não vou ter obras, eu não vou agir. Repita comigo, Deus responde fé. Aqui em Jó, capítulo 1, versículo 21, nos ensina algo extremamente importante. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado, repita comigo, louvado seja o nome do Senhor. No 22, em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Nós precisamos chegar nesse nível de gratidão, sabia? Nós precisamos chegar no nível de gratidão que Jó teve. E, claro, eu não vou levantar o contexto de Jó, porque nem todos vão passar por isso. Nem todos vão perder filhos e filhos no mesmo dia. Nem todos vão passar por esse tipo de prova. Mas repita comigo, todos passarão por um tipo de prova. Cada um dentro daquilo que é capaz de suportar. Não é isso que a palavra diz? Só que olha que coisa interessante. Muitos dizem assim: pastor, eu sou grato. Eu estou ouvindo a palavra, estou vendo vários pontos e olhando bem, eu sou uma pessoa grata. Só que existe dois tipos de gratidão. Existe aquela pessoa que é grata quando tudo está indo bem. Sabe aquela pessoa? Eu ganhei um carro, gratidão, obrigado Senhor, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é maravilhoso. Tem aquela pessoa que é grata quando tudo está caminhando bem. É aquilo que nós precisamos até entender. Sabe qual que é o grupo dessas pessoas? Repita comigo, há pessoas que são gratas por aquilo que o Senhor faz. Tem pessoas que são gratas por aquilo que Deus faz. Só que sabe uma coisa interessante? O mesmo Deus que abre portas, Ele fecha portas. O mesmo Deus que te coloca numa empresa, é o mesmo Deus que vai te podar. É o mesmo Deus que vai usar alguém para testar o que está dentro do seu coração. É o mesmo Deus que vai colocar pessoas para te injustiçar. Para saber o que está dentro do seu coração. O que está dentro do meu coração. O mesmo Deus que abre portas, é o mesmo Deus que fecha portas. E é o mesmo Deus que muitas vezes, sabe o que Ele faz? Ele abre uma porta e Ele fala para você, não entra. Quem recebeu essa mensagem recentemente? Que tem portas que abrem, mas não é para a gente entrar. Não é mesmo? Tem portas que abrem, mas não é todas as portas que abrem que nós devemos entrar.
Então, pessoas que amam, são gratas a Deus só pelo que Ele faz, quando Ele deixa de fazer, quando Ele tira, quando Ele poda, quando Ele arranca, para nos testar, para nos levar para o nível maior, para nos tornar pessoas mais fortes, o que muitos fazem? Abandonam a Deus. Pastor, e se abandonar é sair da igreja, literalmente? Alguns sim, outros não. Outros ficam, vão para a igreja, mas já abandonaram no coração. Já relaxaram. Antes vinha mais dias, hoje vem quando quer, na hora que dá. São pessoas que só fazem quando Deus faz. Só são gratas quando Deus age. E qual que é o grupo de pessoas que nós devemos ser? Pessoas como Jó. Repita comigo. E há pessoas que são gratas por aquilo que o Senhor é. Quando nós somos gratos por aquilo que o Senhor é, a nossa vida muda. Nós paramos de oscilar na fé. Nós paramos de oscilar na vida. Nós paramos. Nós paramos de ser aquele crente que vem um ano, para no outro, que vem um mês, volta só no propósito. Nós paramos de ser cristãos que são movidos só por bênçãos. Repita comigo, eu preciso ser movido pelo que Deus é. Gente, olha o que Deus é na sua vida. Olha o que Deus é, olha o que Deus fez na sua vida. Eu costumo dizer, quando nós entendemos isso, é como se você pegasse a chave da vitória, sabe? É como se você pegasse o poder da constância e aplicasse na sua vida. Quando você para de vir à igreja, sabe? Por que isso é importante? Porque, hoje mesmo, alguns foi tentado a não estar aqui. Eu sei que tem pessoas aqui na nave, pessoas na transmissão, que não gostariam de estar aqui. Por tanto de situações que estão enfrentando. Só que o que te trouxe aqui? Foi as bênçãos? Foi porque tudo está caminhando, porque tudo está dando certo? Ou porque você entendeu? Eu preciso buscar Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa, pelo que Ele significa na minha vida. E se Deus é meu tudo, Deus é meu tudo. Se Deus é a coisa mais importante da minha vida, Deus permanece sendo a coisa mais importante da minha vida, mesmo quando tudo falha, mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando tudo lá fora não está caminhando como eu gostaria. Deus continua sendo a coisa mais importante. E é por isso que Jó diz, Senhor, eu vim nu, eu vim sem nada. Eu vim sem roupa, eu vim sem riqueza, eu vim sem filho, eu vim sem nada. Se o Senhor tirar, amém. Louvado seja o Senhor, porque se eu tenho alguma coisa, foi o Senhor que me deu. E nós precisamos nos lembrar todos os dias. Repita comigo, nós não somos donos, nós somos mordomos. Nós somos mordomos. Pessoas que vivem com esse entendimento, pessoas que vivem com essa visão, são pessoas que rompem e nunca retrocedem. Só que a partir do momento que eu começo a questionar, a partir do momento que eu acho difícil servir, que eu não acho que é bênção servir, a partir do momento que eu começo a agir só por conveniência, eu começo a fazer a coisa certa só porque alguém está me entregando algo, ou porque Deus está fazendo algo na minha vida, eu estou simplesmente deixando de ser constante. Eu estou deixando de ser o cristão que Deus quer que eu seja. E qual que é o cristão que Deus quer que você seja, que eu seja? Um cristão que o ama, que o adora, que o busca, que acredita nele por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. Amém? A constância na igreja, no trabalho, no casamento, repita comigo, provém deste nível de gratidão. E agora eu pergunto, qual é o nível de gratidão que você tem manifestado? Nas mínimas coisas. Porque uma pessoa que é grata, ela pode não ter muito,
ela pode não ter o melhor carro, a melhor casa, mas ela entendeu, é o que Deus me deu. E Deus não sabe fazer nada errado. E Deus não quer o pior para mim. Então, quando você entende que Deus é um Deus bom, você entende que até aquilo que vem como correção, até aquela palavra que vem como correção, até aquela poda, até aquela perca, até aquilo que Ele tira, você entende, Deus é bom. Quem já assistiu Deus não está morto? Qual que é a frase que nós ouvimos? Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Deus continua sendo bom. E é o tempo todo que você tem vitória? Hã? É o tempo todo que você está testemunhando? Não, tem momentos que você está passando por processos. Mas Deus continua sendo bom. Deus continua sendo tudo. A coisa mais importante da nossa vida. Repita comigo, precisamos ter raiz. Precisamos ter raiz. E na medida que eu abrir agora a parábola do semeador, eu quero que você abra o seu coração com toda a sinceridade do mundo, para que você possa romper nessa tarde. Quando uma pessoa, ela está diante de um médico, o que o médico, ele não faz perguntas para essa pessoa? Se ela não responde tudo com sinceridade, quem vai estar atrapalhando quem? É o paciente, não é? Então, Deus ele está como médico nessa tarde. Ele quer mudar a vida de pessoas nessa tarde. Se você não está, se várias portas foram fechadas, se até agora você não está vivendo o que você poderia viver, em algumas áreas, às vezes não é tudo, mas às vezes algumas áreas não está indo, Deus ele quer que você abra o coração e se permita entender o que Deus tem para você hoje. Na parábola do semeador, nós temos, na verdade são 4, mas eu vou me ater a 3 terras. Repita comigo, a terra boa, a terra pedregosa e a terra com espinhos. A terra boa, qual que é a terra boa, pastor? A terra boa é aquela pessoa que ela ouve a palavra, que ela absorve a palavra, que ela pratica a palavra, é aquela pessoa grata. Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor tem me entregado. E é aquela pessoa que daqui a pouco já está colhendo grandes frutos. Daqui a pouco está frutificando. A terra pedregosa é aquela pessoa que está naquele nível de gratidão que eu acabei de mostrar para vocês. É a que ouve, repita comigo, é a que ouve com alegria, mas não tem raiz. Está na Bíblia. É a que ouve com alegria, depois você pode buscar. É a que ouve com alegria, mas não tem raiz. E aí quando vem as pressões, aí quando vem os movimentos, aí quando vem as tempestades, aí quando vem os ventos, permanece? Permanece? Não. E nós precisamos entender, nós precisamos ter raiz. Uma pessoa que tem raiz é uma pessoa que já entendeu o sentido da vida, já entendeu o que realmente funciona. E o que funciona? Adorar a Deus pelo que Ele é. Davi adorava a Deus pelo que Ele é. Jó adorava a Deus pelo que Ele é. Abraão servia a Deus pelo que Ele é. Quantos nomes eu poderia pegar aqui? José, olha o que José viveu, olha o que José passou. José, ele podia dar todas as desculpas do mundo para ser um derrotado, um fracassado, uma pessoa cheia de traumas. E você viu que ele, por tudo que ele passou, ele continuava firme, ele continuava temente a Deus, temente ao seu Senhor. Lembra do Potifar? Por aquilo que Deus é. Porque se ele parasse para analisar o que Deus estava fazendo, se ele parasse para analisar tudo, faria sentido? Porque quando Deus permitiu que ele fosse para a prisão, injustamente, ele não poderia ter se entregado? Por que ele não se entregou? Porque ele sabia
do caráter de Deus. E quando você sabe do caráter de Deus, você pode ser jogado na prisão injustamente. Você pode ser traído, você pode ser enganado muitas vezes. Você pode ser jogado numa prisão muitas vezes. Mas você continua crendo. Passa sol, passa chuva, pode passar o que for. A palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus, ela vai se materializar. Meu Deus, quando eu vivo dessa forma, é vitória atrás de vitória. Eu vou viver uma vida progressiva, constante. E a terra com espinhos é aquele tipo de pessoa que ouve a mensagem, mas é sufocado. Que é aquele que nem se alegra, você percebeu? Ele nem se alegra, ele só ouve. É o que nós mais vemos aí. Pessoas que ouvem a palavra e são sufocadas pelas riquezas, pelas superficialidades, as coisas mais fúteis que tem fora. São pessoas ingratas. Repita comigo: pessoas ingratas são extremamente incrédulas. São pessoas extremamente incrédulas. E qual que é o problema da ingratidão? Em Lucas capítulo 4, versículo 25, diz assim: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado, repita comigo, a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Isso te faz pensar, não faz? Tinha tantas viúvas, por que Deus enviou Elias só na casa da viúva de Sarepta? Se tinha muitas sofrendo, muitas passando fome, muitas passando necessidade, muitas até morrendo. Por que foi justamente na casa dela? Também havia muitos leprosos em Israel. Repita comigo, também havia muitos leprosos em Israel. E eu continuo, no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado. Repita comigo, todavia, nenhum deles foi purificado. Somente Naamã, o sírio. Pessoal, vamos analisar. Essa viúva de Sarepta e o Naamã, o sírio, fazia parte do povo de Deus? Hã? Era um povo cheio de crenças, cheio de religiosidade? Era alguém que conhecia tudo? Não. Mas eram pessoas que creram. E uma das coisas que nós precisamos entender: haviam muitas pessoas precisando, só que Deus só permitiu que o homem de Deus fosse na casa daquele que realmente creu, que foi a viúva e foi aquele leproso. E nós precisamos analisar por que Deus ainda não operou aquele milagre que eu tanto tenho esperado. Apocalipse 3, capítulo 20. Eis que estou à porta, repita comigo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. A resposta está aí, para muitos questionamentos. Por que Deus não operou milagre ainda na minha vida? Por que Deus não mudou a minha vida ainda em algumas áreas? Repita comigo, Deus quer operar milagres hoje, agora. Você acredita nisso? Não, você acredita mesmo nisso? Porque se você acredita mesmo nisso, você não consegue ficar calado. Se você acredita mesmo nisso, que o milagre está na sua porta. Apocalipse 3:20, o que te ensina? Abra a porta.
Deixa Deus entrar. Abra a porta do seu coração, deixa Deus entrar. Deixa Deus fazer morada, deixa Deus mudar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus transformar, porque muitas atitudes ingratas que nós temos não começou em nós, começou em alguém. Nós fomos vítimas de vítimas e vítimas, só que enquanto eu ficar nessa, eu sou uma vítima, eu nunca vou ser próspero, eu nunca vou ser realizado. Eu preciso entender, se eu sou ingrato hoje, se eu desperdiço coisas hoje, se eu não valorizo coisas hoje, significa que foi um padrão que eu recebi de alguém. Foi um padrão que eu recebi, seja de um parente, de um amigo, de um pai, de uma mãe. Só que a partir do momento que eu ouço a palavra, eu não sou mais inocente. E eu preciso entender, agora é meu momento de praticar. É meu momento de me tornar essa pessoa grata, que vai praticar as obras necessárias para ter a fé viva que move o Senhor. Amém? Amém, pessoal? Então, vou pedir para que você se coloque de pé nesse momento. Creio que a palavra foi extremamente precisa e creio sim que Deus está encontrando, nesse momento, vários corações abertos. E tenho a certeza que os milagres que até hoje não aconteceram, vão acontecer. Em base no que, pastor? Mérito? Não, nós não temos mérito nenhum. Merecimento, pastor? Não, nós não merecemos nem a vida. Com base no que o senhor afirma isso? Com base no caráter de Deus e com base na gratidão que, pelo menos eu, a partir de hoje, vou buscar ter cada vez mais. Sabe aquela gratidão? Você não precisa de ninguém te apoiando, ninguém te abraçando. Sabe quando a pessoa mais evangélica, mais cristã que você conhece, te dá as costas, mas você continua? Opa, não sou movido por homens, sou movido por Deus. Sou movido por homens. O homem pode mudar, pode errar comigo, pode um pastor errar comigo. Deus permite isso, não permite? Jesus, quando ele vira para Cananeia, ele chama Cananeia do quê? Ele chama de cachorrinha. Naquele momento, ela poderia dizer, nossa, já bati em tantas portas. Quando eu venho para a porta, que todos estão dizendo que a porta certa, eu recebo isso. Eu sou chamada dessa maneira, eu sou destratada, eu sou colocada por baixo, eu sou envergonhada. Opa, mas Senhor, deixa eu dizer uma coisa para o Senhor. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Que fé, gente. Sabe, Jesus ele estava querendo ver até onde ela iria. Jesus ele estava assim, vamos ver se ela realmente vai continuar firme. Se ela realmente vai se entregar ou se ela vai ocupar o lugar dela. E naquele momento você vê, olha, eu fiz de tudo, essa mulher continua firme. Eu testei ela da pior forma, essa mulher continua firme. Por quê? Porque aquela mulher, ela não era uma judia, ela não era uma mulher cristã, ela não era uma mulher religiosa, ela não era uma mulher que praticava todos os ritos, que seguia tudo, mas era uma mulher que com a consciência que ela tinha, com a fé que ela tinha, porque cada um tem uma medida de fé, ela praticou, ela mostrou gratidão, mesmo quando tudo parecia estar contra ela, o próprio Jesus contra ela, parecia que Jesus estava contra ela, mas Jesus estava do lado dela. Ele só queria que ela rompesse de uma forma como ela nunca rompeu. Então, com seus olhos fechados, fala com Deus nesse momento. Senhor, nós queremos voltar, meu Deus. Meu Deus, se em algum momento, Senhor, nós nos desconectamos do conhecimento verdadeiro e nos apegamos, meu Pai, a religiosidades,
a crenças, a coisas tão rasas. Meu Deus, se em algum momento, meu Pai, nós deixamos de adorar o Senhor pelo que o Senhor é, e passamos a adorar o Senhor por aquilo que o Senhor faz, e desde então temos buscado o Senhor só por bênçãos, e quando não recebemos a bênção, ou quando o Senhor nos poda, ou quando o Senhor nos coloca em processos para sermos abençoados, deixamos de priorizá-lo, amá-lo. Senhor, nos perdoa. Meu Deus, perdoa, meu Pai, o nosso povo. Perdoa, meu Pai, cada um nesse momento. Meu Deus, perdoa, Senhor, meu Pai, e nos ajude a chegar nesse nível, Senhor. Meu Deus, de não conseguir viver sem o Senhor. Pode tirar tudo, pode tirar filho, pode tirar, meu Pai, carro, casa, pode tirar o que for, mas não vou tirar a minha fé, a minha alegria, a minha gratidão pelo Senhor. Podem me desprezar, aquela pessoa que eu mais me inspiro pode olhar para mim e me menosprezar, mas eu continuo adorando o Senhor, não pelos homens, mas pelo que o Senhor é. Eu não estou na igreja por causa de alguém, por causa de um obreiro, por causa de um líder. Eu não estou na igreja por causa de uma bênção. Eu não estou porque eu sei que quanto mais eu buscar mamon, mais eu buscar uma bênção, mais eu querer viver só de bênçãos e deixar o mais importante, que é priorizar o Senhor. Eu vou viver uma vida de altos e baixos. Eu vou viver de forma ingrata, porque quando o Senhor me testar, quando o Senhor não entregar aquilo que eu quero, quando o Senhor me podar, eu vou te abandonar. Eu vou te abandonar, Senhor. Então, nesse momento de você ser sincero com Deus, fala para o Senhor: Senhor, eu quero como nessa canção, Senhor. Eu quero voltar à origem, eu quero voltar para o primeiro amor. Eu quero voltar, Senhor. Antes para mim não importava as horas, não importava se o culto ia terminar tarde, não importava se eu iria tarde para casa, não importava se o culto ia durar 3, 4, 5 horas, se seria uma vigília, se eu iria virar à noite, não importava, Senhor. Minha sede era tanta, o meu prazer era tanto, a minha vontade era tanta, meu Deus, que ao contrário, ao invés, meu Pai, de eu ficar contando as horas para terminar o culto, eu contava as horas. Eu não via a hora de começar, eu não via a hora de estar na sua casa, eu ficava até agitado, porque eu não via a hora de chegar na sua presença e me derramar. Fala para o Senhor hoje, abre o seu coração. Sabe, Deus quer tocar em você hoje, Deus quer te levar para um lugar muito maior hoje. Sabe, Deus não quer mais que você perca seu tempo. Deus não quer mais que você fique no raso, porque no raso por um tempo funcionou, mas esse tempo, o tempo que Deus quer te levar, aquilo que Deus quer entregar na sua vida, Ele está pedindo: vá para o nível mais fundo, se aprofunde, se derrame, se entregue. Eu acredito, esse é um tempo de avivamento. Esse é um tempo de avivamento, eu acredito nisso, é um tempo de avivamento. Os leprosos estão sendo resgatados, os leprosos, as viúvas. Só que eu só posso ser resgatado quando eu primeiro reconheço que eu sou um leproso, quando eu reconheço que eu preciso de ajuda, quando eu reconheço que eu não posso nada sem o Senhor, eu não posso levantar sem o Senhor, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Então eu quero que você nesse momento se veja em um nível espiritual que você ainda não chegou. Se veja desejando coisas que estão além de coisas palpáveis. Não que não seja importante, pelo amor de Deus.
Todos nós queremos ser abençoados, promovidos, e não tem nada de errado nisso. Deus nos prometeu uma vida próspera. Mas onde é que nós nos perdemos? Onde é que nós erramos? Será que nos conformamos com uma letra fria? Será que nós nos conformamos com uma religião fria, em apenas vir à igreja, em apenas querer algo e não entregar nada para Deus? Antes de nós querermos uma bênção, nós precisamos ser a bênção. Quantos na transmissão, eu não falo isso por mal não, eu não falo isso por mal não, eu quero que você me entenda bem, porque eu estou falando pelo Espírito, eu tenho sentido isso. Muitos aí na transmissão estão dizendo: eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus mude a minha vida, eu quero que Deus abra portas para mim, mas você não tem sido bênção na igreja que você pode ser, você não tem sido evangelista que você poderia ser, você não tem sido aquele ombro onde pessoas que precisam poderão repousar, você não tem sido aquela pessoa que poderia, dentro da igreja, ser aquele instrumento, aquela bênção que Deus poderia usar para tantas coisas. Ei, entenda bem, essa palavra é para todos nós. Essa palavra não é para rico ou pobre, é para todos, rico, pobre. Quem está vencendo, quem está passando por testes, problemas, provações. Essa palavra é para todos nós. Então você que por muito tempo se ausentou do reino, você que deixou de ajudar, seja na intercessão, seja no louvor, seja como corpo do ministério, você que decidiu, não, quero cultuar a Deus à distância apenas. Não, você pode estar aqui, tem pessoas que podem estar aqui. E a palavra diz: antes de você pedir a bênção, seja uma bênção. Então eu quero que você, com seus olhos fechados, eu quero que você se imagine, eu quero que você faça exatamente esse movimento, ordem simples. Eu quero que você visualize uma porta, a porta da sua casa. Sabe a porta? E eu quero que você se veja abrindo essa porta. Eu quero que você se veja abrindo essa porta e uma luz reluzente, a presença de Deus entrando. É isso que Deus quer fazer. É por isso que Deus está levando nós a esse entendimento. Porque Ele está batendo a porta. Filho, eu estou batendo a porta. Eis que bato a porta, eis que estou batendo a porta, você só precisa abrir. Acontece que eu não posso abrir por você, acontece que essa porta está trancada para o lado de dentro, e só você pode abrir, só você pode mudar, só você pode se tornar uma pessoa grata, porque eu não criei robôs, eu criei pessoas que pensam, eu criei pessoas que raciocinam, eu criei pessoas que podem sim tomar decisões diferentes. Então, você já abriu essa porta, eu acredito nisso. E você não vai sair daqui sem o seu milagre, sem a sua cura, sem a sua mudança, sem as definições que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu creio, eu tomo posse, e eu decido ser o cristão que a Bíblia diz que eu devo ser.